TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Eu acho que ia deitar, hoje tô não ok, se sou toalha, eu tô ao acreditar. Quero dialogar um pouquinho agora com Maraísa. Maraísa, você, nesse contexto, Shirley coloca várias datas importantes, e nós temos também, em nível de Pernambuco, daqui a pouco, depois dessa primeira rodada, eu vou rodar um vídeo em homenagem aos povos indígenas de Pernambuco, todas as etnias, mas nós temos um processo histórico também aqui em Pernambuco, dos povos indígenas, desse processo de resistência, nesse processo de retomada de territórios também, e o desafio para a construção ou fortalecimento da identidade, né? ou dessa consciência indígena, que, como você colocou, é um tema realmente novo aqui para a região, né, para o estado de Pernambuco, mas tem muito a ver com a questão da autoafirmação, mas também a busca pela ancestralidade. Como você vê essa importância dessa temática da consciência indígena e como você acha que ela pode ser dialogada no processo de resistência do povo cambioá? A colega, né, a parente falou que a gente precisa, né, dar importância a esse dia. Para mim foi uma novidade, né? Aprendi essa semana, conheci que dia 20 de janeiro seria celebrado, né, o Dia da Consciência Indígena. Confesso que eu não conhecia, né, dessa data, mas a partir daí comecei a pesquisar, né, e ver algumas coisas que falavam sobre esse dia, né? Então percebo que foi uma luta, né, de lideranças que travaram desde 1500. Nossas lideranças sempre buscaram esse espaço, né, para tirar os povos originários dessa invisibilidade, né, desse racismo, de achar, né, que os povos indígenas são aquela imagem estereotipada e que muitas das vezes é lembrado, né, por poucas pessoas, dia 19 de abril. Quando eu soube, né, dessa data, me surpreendi, né, e busquei informação com outras pessoas com quais conversei, e ninguém sabia, né? Então, eu acredito que é muito importante dar essa visibilidade, dessa consciência indígena, para dizer não como uma data comemorativa ou celebrativa no momento. Realmente a gente perdeu muitas vidas, perdemos muitos momentos onde os povos, né, por cuidar da própria saúde, deixou de praticar em alguns momentos seus rituais. Então, dessa data, dia 20 de janeiro, como Dia da Consciência Indígena, nos trazer uma reflexão sobre a luta dos nossos povos até os dias de hoje, né? Resistindo para existir. Dizer que essa data pode ser um momento, né, para que a gente comece, a partir de agora, 2021, fazendo uma reflexão, né, da nossa história, da luta de nossa liderança, para que a gente possa vencer esses momentos de preconceito, de racismo, onde somos vistos como aqueles que estão dentro do mato. Essa semana eu estava lembrando de um momento em que, por curiosidade, ou por querer conhecer, a gente estava no ritual e chegou um povo para visitar, os visitantes, e aí quando viu o pessoal com o celular gravando o momento do ritual, aí o cara olhou assim e disse: índio de celular, isso não existe, a gente tem que viver dentro do mato. Eu olhei para ele, mas não quis falar, mas meu irmão estava do lado, olhou assim para ele e disse: o que é que tem? Em que século você está? Porque se a gente tem um celular, é porque a gente trabalhou, a gente pôde comprar um celular, e somos índios com o celular na mão, com o celular onde a gente quiser. Porque é aquela ideia ainda do índio estereotipado
em que dia 19 de abril a gente costuma também, nossos mais velhos têm o costume de se juntar para celebrar esse dia, não porque está no calendário, mas para refletir, para fortalecer o nosso convívio enquanto indígena na comunidade. Então, costuma-se nesse dia todo mundo passar o dia no terreiro, a noite de ritual, momentos de reunião para se fortalecer. Então, tendo essa data desse dia 20 de janeiro, ele só nos traz para a reflexão do momento que estamos vivendo, né? Ainda somos negados, ainda somos apagados a cada dia, né? Como a gente viu a pandemia aí assolando a todos, né? Quantas pessoas, quanto perdemos, e aí vem um governo que diz que não tem vacina para os parentes que não estão dentro do território. Parentes esses que muitas das vezes saem dos seus territórios, não por uma opção, por quiser deixar tudo para trás, mas em busca de dias melhores, em busca de melhorar a sua vida, porque a gente que vive nos territórios sabe da escassez de água, sabe da escassez de tanta coisa que a gente precisa. Então, a gente vive ainda nesse preconceito de mundo, de uma sociedade, em que nos julga e acha que a gente resiste, insiste em dizer somos povos indígenas porque queremos direito. Queremos direito, sim, direito à igualdade, direito à humanidade, de nos reconhecer como cidadão de direito, pessoas humanas, e que estamos, né, no século XXI, e que não somos mais aquele índio estereotipado, aquele índio que foi apagado, né, nos livros didáticos, e que estamos aqui. Quando eu fui ver algo que falava sobre a luta, né, e falou do guerreiro Aimberê, e eu fiquei assim, surpresa, porque a nossa escola, a escola da comunidade que eu moro, abaixo da Alexandra, o nome da nossa escola é Aimberê, Escola Indígena Aimberê, que foi dado pela a primeira professora da FUNAI, Vilma Gomes. Ela deu esse nome à escola, Escola Estadual Aimberê, e ela sempre dizia que tinha dado esse nome por ser um guerreiro, né, que tinha defendido a luta dos povos e que a gente sente essa força, né? Não importa qual foi a aldeia, não importa qual foi o lugar. Todos nós, povos indígenas, somos irmãos, somos parentes. Quando um sofre, o outro sofre junto. E esse dia que seja de uma reflexão grandiosa, para que a gente reflita sobre nossos direitos, sobre o lugar onde a gente deve ocupar, e demarcação já e vacina para todos. Eu quero destacar aqui, me permita, Marisa, você colocou uma coisa muito... Aliás, entre todas que você colocou, mas essa questão do nome da escola, eu me arrepiei na hora que você falou. Porque, evidentemente, que não estou aqui, eu tenho todo um cuidado, né? A gente está construindo, Shirley, um projeto muito bonito que eu vou mandar para você dar uma olhada, está chamando Caribantu, que é a relação exatamente dos povos originários daqui da região com os africanos que foram trazidos para aqui, para a região, e que se encontram exatamente no ritual do culto à Jurema. Então, vai ser um negócio muito interessante, eu vou te mandar depois. Agora, você coloca, porque, evidentemente, a gente não está aqui para dizer o que é que as etnias indígenas devem fazer, mas esse significado de ter uma escola indígena com um nome indígena é profundamente, digamos assim, de grande significado, né? E, inclusive, com um guerreiro histórico, né? Então, é muito... E também, talvez, a gente começar a pensar, eu estou dizendo isso como referência, de que precisa ser resgatado também os nomes daqueles e daquelas que construíram o processo de resistência na nossa região aqui, né? Para ter mais... eu vejo muitas vezes nome de escolas, não somente indígenas, mas nome de escolas com o nome de opressores, né? Eu estive numa cidade onde o nome da escola era Presidente Garrastazu Médici, um dos mais cruéis da ditadura militar, um dos responsáveis, inclusive, pelo extermínio de milhares de indígenas no período da ditadura militar, e estava lá a escola estadual em homenagem a uma figura como essa. É abominável isso, né? Maraísa, dentro dessa mesma pergunta que eu
que eu fiz a Shirley, como é que você, enquanto povo cambiuá, e como é que vocês dialogam? Você já colocou essa questão do nome da escola, sem homenagem ao cacique Aimberê, e isso tem uma importância histórica muito forte, e eu também sei que os desafios não são poucos, no sentido de dialogar entre a comunidade que está na aldeia, no território, digamos assim, né? E também ainda tem, Shirley, diante do que você colocou, aquela situação como Nayara mencionou, que é o quê? Na aldeia, no território, há um diálogo, né? Um processo de reencontro. Aí a complicação se dá ainda mais quando aquela jovem indígena, sai para estudar na cidade ou no IFE, digamos, numa escola técnica, ou numa universidade, que são exatamente ambientes não preparados para receber os povos indígenas no processo de acolhida, né? Então, a carga de preconceito e de racismo, que muitas vezes não está presente no território, na aldeia, como assim chama, vai se fazer presente na escola, na cidade, e vai se fazer presente no IFE, vai se fazer presente na faculdade. Então, Maraísa, desculpe que eu me alongo muito na pergunta, como é que vocês dialogam? Porque essa realidade ela é cada vez mais cruel, né? E com o passar do tempo parece que não melhora, só piora. Mas como é que é o trabalho dentro do território? No sentido de... Porque vocês concorrem também, como povos indígenas, com aquilo que vem através das redes sociais, né? Determinados ritmos, determinadas dancinhas, que eu nem classifico de dança, aí vem outras formas de expressão, também no campo da cultura, predominante na nossa região, e como é esse desafio de dialogar com as tradições indígenas diante dessa realidade. Quando você traz, né, Libânia, o que fazer para fortalecer, né, a luta indígena, eu acho que a gente precisa fortalecer a cada dia, a cada momento, o movimento indígena como um todo, né? O movimento indígena, somando com os parceiros, com outros povos, né, de luta. Então, eu estava falando, né, que quando você pergunta o que fazer para fortalecer, né, a luta, eu acho que a gente precisa, cada dia, buscar essa força nos encantados, essa força na natureza, essa força nos irmãos de luta, para que a gente possa resistir, né, a tudo isso que foi colocado hoje, nesse Dia da Consciência Indígena. E também falei que a nossa escola, ela foi criada lá nos anos 1971, a escola que tem o nome Escola Indígena Aimberê, e que a gente busca colocar dentro da escola o que a gente chama de educação específica e diferenciada, tendo em vista que cada povo tem suas especificidades, cada povo tem seus modos de viver, de celebrar, de fazer seus rituais, levando para dentro das escolas essa realidade do cotidiano, ouvindo nossas lideranças, ouvindo nossos mais velhos, que são, sim, a nossa maior fonte de saber, porque eles lutaram, eles viveram, sentiram na pele, muito mais do que a gente tem sentido hoje. Passando para nossos estudantes, né, para a nossa educação, de que tudo que a gente tem nunca foi por bondade, né? Sempre foi luta e muito suor dos nossos mais velhos. Eu costumo dizer que nossos mais velhos fizeram a trilha, né, desse caminho e deixaram para nós. E cabe a nós hoje a responsabilidade de dar continuidade a essa luta, repassando para nossas crianças, para nossos estudantes, desde casa, para nossos filhos, o valor que se tem à luta indígena, o valor que a gente tem que dar às nossas tradições, né? E que nada que a gente tem veio de forma... não caiu do céu, foi luta de nossos antepassados. Então, a nossa escola, o território cambiuá todo vem trabalhando a interculturalidade, trabalhando, sim, aquilo que o livro didático traz, porque nosso aluno, nossos filhos, irão precisar, né? Teve agora há pouco o Enem, então nossos filhos precisam ter esse ensino de forma ampla,
mas sem deixar de colocar como de suma importância o valor de ser Cambioá, o valor que é os nossos lugares sagrados, o valor que é a nossa liderança, o valor que tem a luta que nos trouxe até aqui. Então, a gente precisa fortalecer isso, as escolas, né, com a educação específica e diferenciada, também fortalecer a nossa organização social, respeitando as organizações de cada povo. E quando fala de educação, né, ontem a gente conseguiu, após anos de espera, né, como Nayara colocou, nós fomos a segunda turma do curso de licenciatura intercultural indígena, teve uma turma primeiro do que a nossa, e ontem a gente conseguiu receber o diploma da UFPE, né, do curso de licenciatura intercultural indígena. Então, vejo que a gente precisa dar continuidade também na universidade. Como você falou, mesmo as universidades não estando prontas ou não conhecendo as especificidades de cada povo, mas dizer ao nosso aluno que ele é capaz de estar na universidade, de estar em qualquer lugar que ele esteja, né, levando consigo suas tradições, seus valores, nunca esquecendo de onde saiu, né, fazer aquilo que a gente fez na universidade, como a colega falou, né, a gente passava, todo mundo ria, olhava com olhares diferentes, mas a gente sabia que estava ali. Não eu, Maraísa, enquanto pessoa, mas eu estava ali representando o meu povo Cambioá, e dizendo que lá eu quero meus filhos, meus netos, toda a minha parentada, fazendo universidade, conquistando isso que é de direito para nós. Então, acredito que as tecnologias, né, de hoje atrapalham um pouco, né, porque às vezes tira o foco. O jovem ou a pessoa não vai deixar, muitas das vezes, de estar vendo aí as coisas das redes sociais. Mas é preciso que a gente tenha as redes sociais, sim, para fazer isso que a gente está fazendo, esse encontro de fortalecimento. Mas sem nunca deixar os seus compromissos enquanto indígena, nunca esquecer de onde você veio. Então, eu quero aqui agradecer, né, diante de Deus e dos encantados, agradecer porque foi, para mim, uma grande conquista receber o diploma ontem, agradecer às nossas lideranças, às nossas comunidades, pelas orações que a gente ia e voltava, agradecer imensamente, né, a COPIP, a Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco, e a todas as lideranças, porque a gente recebeu esse diploma ontem, pleno 2021, em véspera desse dia 20, dia da consciência indígena, e queria dizer mais uma vez que passei pela universidade, agradecer aos professores, aos companheiros que também foram nossa base lá, todos os professores que passaram por nossas turmas, agradecer a nossa liderança mais uma vez, e a toda a comunidade, até os nossos alunos que muitas das vezes contribuíram com nossos trabalhos, e dizer que o povo indígena precisa, sim, se fortalecer nas suas bases, nas suas culturas, nos seus rituais, e se fortalecer com todos os parentes indígenas, com todos os povos, e viva os povos indígenas.